Fala povo, tudo bem? Aqui é o professor Edu Valneide e eu vou falar um pouquinho sobre as questões do Enem e como que você vai resolver uma questão de Enem. Parece uma coisa muito idiota, assim, um vídeo qualquer, mas tem alguns detalhes que o pessoal se perde no Enem principalmente, e é uma prova que eu particularmente gosto muito, que eu quero te mostrar para você ficar atento na hora de fazer a prova. Eu vou focar, obviamente, na prova de Química, porque é a área que eu domino com total competência para poder te falar. Já analisei o Enem desde 98 até o ano passado, todas as provas, então eu sei o que eu estou falando para você, tá? E eu vejo que muita gente às vezes se perde no Enem, porque existe uma questão que o Enem traz muito bem e constrói muito bem, que são os distratores. O que é um distrator? É algo para te distrair, digamos assim. É aquela alternativa errada que vai tentar te levar a marcá-la sem ser algo exageradamente tosco, para você falar assim, não, aqui pode ser essa daqui, e aí você acaba errando, tá? O distrator bem feito, ele vai pegar justamente aquilo que você sabe e o que você não sabe, e esse é o objetivo de uma prova bem feita, inclusive, tá? Eu tenho muita experiência nisso porque eu monto questões e simulados de Enem para várias empresas no Brasil de educação, então eu sei o que eu estou falando para você e eu executo isso cotidianamente, tá? O que acontece no Enem? Vou direto ao assunto para não te enrolar. No Enem, muitas das questões de Química, eu vou te mostrar aqui duas inclusive, do Enem de 2019, se não me engano, muitas delas, elas trazem distratores que são verdadeiros. Então assim, como assim? O que ele fala no distrator, na alternativa errada, tá certo. Porém, não atende à pergunta que a questão faz. Esse é o ponto fundamental. Ele quer saber se você, em outras palavras, decorou alguma coisa sobre o conteúdo ou se você consegue interpretar aquilo que está sendo falado. Isso é crucial, pessoal. O Enem é uma prova que quer ver se você sabe interpretar e, mais do que isso, aplicar os conteúdos que você viu no ensino médio no seu cotidiano, em situações do cotidiano principalmente, tá? Tá certo que nem sempre o Enem vai cobrar situações cotidianas. Eu vou te mostrar até uma questão que não traz coisas cotidianas, mas que você viu no ensino médio e que você deve saber associar ao que ele está perguntando. Eu vou te mostrar uma aqui agora. Vamos lá para a telinha daqui, ó. Você vai ver comigo aqui, eu vou para o cantinho aqui de cima. Você vai continuar me vendo por aqui. Essa é a questão 101, tá? Do Enem de 2019, prova amarela para quem quiser acompanhar depois, tá? Em outras provas só vai mudar o número da questão. O gabarito se mantém o mesmo no TRI, pela própria questão do TRI, tá? E aí ele falou o seguinte para mim, é uma questão sobre conjugação, que é um tópico que ninguém imaginava que caía no Enem, mas cai. Graças ao bom Deus, eu falei isso com o pessoal na aula e falo muito, eu acho isso aqui interessantíssimo. E ele pergunta, assim, fala que são 3 moléculas de corantes naturais. E aí ele fala o seguinte, das 3 moléculas aqui. São bem parecidas no geral, né? Todas têm saturação, têm ramificação, nem todas têm ciclo, enfim. E aí ele fala assim, a propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de... Aí vamos lá. O ponto que mais pegou nessa questão é que você tinha que saber o que era. Vou aproveitar para te ensinar um pouquinho disso aqui se você não viu isso ainda. Uma substância tem cor, ou ela pode ter cor, quando ela tem conjugação. O que é isso? Tipo isso aqui no beta-caroteno, ó. Tem duplas, simples, duplas, simples, duplas, simples. Duplas e simples ligações alternadas ao longo da cadeia. Pessoal, isso não é obrigação de ter cor, mas dependendo da quantidade de duplas, simples, dupla que eu tenho, eu vou ter cor. No caso, essas moléculas aqui que tem muitas duplas, simples, duplas alternadas, elas vão ter cor, tá? Se eu tenho poucas, 2, 3 duplas alternadas, eu posso não ter cor, ou essa cor ser uma cor que eu não consigo ver, né? Ou uma radiação infravermelha ou ultravioleta. Então, nesse caso, a resposta é a letra A, cadeia conjugada. Todas são conjugadas, tem dupla, simples, dupla, ao longo de toda a cadeia. Só que a B, olha só, o beta-caroteno é uma cadeia ramificada, o licopeno é uma cadeia ramificada e a bichina é uma cadeia ramificada. Então você fala assim, todos são ramificados, deve ser ramificação. Aí que vem a hora que você tem que extrapolar. E aí que eu falo, como é que fala?
O distrator ele está indicando algo que você vê na questão. Mas pensa assim, toda molécula que você conhece do dia a dia que tem ramificação, ela é colorida? Tem que pensar em alguma coisa. Por exemplo, alguma molécula que você tenha pequena do cotidiano. Deixa eu pensar numa legal aqui. O isopropanol não tem ramificação, mas algum óleo pequeno, tem a cadeia pequena, tipo um metilpropanol, metilpropandoizol, é um álcool que não vai ter cor, tá? Ele vai ser incolor praticamente. Então ele vai ter cadeia ramificada, só que ele não vai adequar. Então assim, nem toda cadeia ramificada, nem tudo que a gente viu de ramificado por aí vai ter cor. Então já não pode ser. Porém, o distrator falou algo que você verifica nos exemplos que ele deu. Esse é o problema. Átomos de carbono terciário. Cara, todo mundo tem ramificação, então todo mundo tem carbono terciário. Tá? É um carbono se liga a 3 carbonos. Todos vão ter beta, licopeno e bichinho. Todos têm. Então, isso aqui, se fosse por análise das estruturas, você não chegaria a uma resposta. Só que se pegar casos de moléculas de carbono terciário, nem todas são coloridas. Então, não pode ser isso daqui. Ligações duplas de configuração cis. Pelo desenho que ele deu para mim, todos que ele colocou aqui são trans. Ó. Eu tenho o H para cá, o H para cá, lados opostos do plano da dupla. O H para cá, o H para cá. O H para cá, o H para cá. Aqui, ó, eu posso ter algo que na verdade não é cis ou trans, seria E ou Z. Esse aqui poderia ser... ele seria também E, se não me engano. Ele seria E, pela quantidade disso aqui, que é o análogo... Desculpa, seria o cis, que é análogo ao... O Z, que é análogo ao cis. Mentira! Esse seria o trans, que é análogo ao E. Exatamente. Então não poderia ser também. Não tem nenhum que é cis aqui. Então essa aqui, beleza. Passa, tá? Agora, átomos de carbono sp3... todos têm. Só que, por exemplo, o metano é carbono sp3. Esse é fácil ver. Ele não tem cor. É um gás incolor, tá? Aqui tem carbono sp3, que é esse aqui, ó, e esse da ramificação. Aqui os da ramificação são esse aqui também, e esse aqui da beiradinha também é. E esse aqui que não fazem dupla ligação no beta-caroteno também são. Então repara, ele deu uma questão que você acharia nas estruturas características que ele citou, só que nenhuma responderia. Esse é o detalhe para você ter na hora de responder. O que ele perguntou? Eu quero que confere cor a esses compostos. Mas se confere cor a esses compostos, tem que conferir a todos os outros. Esse era o ponto-chave aqui. Uma outra que eu acho legal te mostrar também, do Enem 2019, vou até passar aqui para você ver. Ó. É essa de 2019, 108. Essa aqui eu acho um exemplo clássico, tá? Vou ter que tirar da minha cara para você poder ver melhor. Ele fala dos hidrocarbonetos, são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, presente em grande quantidade de diversas frações do petróleo. Ele vai falar do petróleo, tá? E aí eu separo as frações do petróleo por destilação fracionada. Aí ele coloca a tabela para mim, um quadro com as faixas de temperatura para fazer a destilação fracionada desses compostos, tá? O que vai sair e o tamanho da cadeia carbônica médio, né, que vai ter nessa estrutura que vai ser liberada. Então eu tenho a faixa 1, que é o gás natural e gás de cozinha, de 1 a 4 carbonos, gasolina depois de 6 a 12, querosene de 11 a 16 e óleo diesel de 14 a 18. Repara que eu aumento a cadeia e aumento a temperatura de ebulição, tá? No caso, para poder fazer a destilação fracionada. Beleza. Aí vem a pergunta. Na fração 4, que é a fração do óleo diesel, que é a mais pesada, ocorre a separação dos compostos, ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Ou seja, eu separo o óleo diesel entre 260 e 350 graus em média, que é mais elevado que os demais. Por que isso acontece? Aí vamos lá, ele quer saber o motivo que leva a temperatura de ebulição ser maior. Pessoal, uma temperatura de ebulição vai ser maior ou menor, e difusão vai ser maior ou menor, por um único motivo, que é interação intermolecular. A intensidade da interação intermolecular, o tipo, a quantidade que tem nessa interação, tá? Que depende de tipo de interação, obviamente, massa molar ou volume molecular, de certa forma, o número de ramificações
e também do número de insaturações. São fatores que intensificam ou diminuem a interação intermolecular, então eu aumento ou diminuo o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Nesse caso aqui, quando ele fala na letra A que a densidade do 4 é maior, pela densidade do 4 ser maior, ele vai ter maior ponto de fusão, maior temperatura de separação. Não está certo essa densidade, mas de fato o óleo diesel é mais denso que os outros. O óleo diesel é um óleo bem mais espesso, mais viscoso, mais denso. Se for checar valor, você vai ver que vai ser com certeza. E só de comparar com um gás, ele vê que ele é mais denso que o gás. Um líquido é mais denso que um gás. Tá? Então essa daqui está certa, mas não responde. A B, o número de ramificações é maior. Essa aqui não dá para falar, porque ele não garante. O óleo diesel, querosene e gasolina tem frações de cadeia linear, normal e cadeia ramificada. Eu não consigo precisar o que vai ter, então posso ter de tudo, tá? Só que assim, ponto importante, se ele tivesse mais ramificações, eu teria na verdade uma temperatura de ebulição menor. Então aqui já tem um ponto que podia te ajudar a não marcá-lo, tá? C, sua solubilidade no petróleo é maior. Pessoal, quando a cadeia é maior e mais apolar, e eu estou no líquido apolar, eu tenho mais interações de polo induzido e de polo induzido. Então, teoricamente, eu tendo a ter mais solubilidade por esse motivo, tá? Solubilidade também é um fator que depende de interação intermolecular. Então, essa daqui aparentemente está certa. Só que ela não responde. Não é por ser mais solúvel que eu vou ter maior ou menor temperatura de separação, tá? E pode ser que alguns desses compostos aqui, pela própria configuração, ramificação, etc., ou não ramificação, seja mais solúvel em petróleo, tá? Então não dá para precisar e ele não deu dados para você afirmar isso. A D, as forças intermoleculares são mais intensas. Assim, essa daí é estranha. Todos eles são apolares, concorda? Do petróleo. Todos eles têm interação de polo induzido e de polo induzido, que é a mais fraca. Sim, só que tem uma coisa, pessoal. A interação intermolecular, essa de polo induzido e de polo induzido, ela depende, ela é proporcional à área de contato da molécula. E aí você pode pensar também em outras coisas. Quanto maior a molécula, maior a massa molar, maior o contato de uma com a outra. Então maior vai ser a interação. Que são fatores que a gente conta sempre. Então de fato, como a interação, o tipo é igual, eu vou desempatar pela massa molar, que tem a ver com a interação, o tamanho da molécula que interage com outra molécula semelhante a ela. Então de fato, mesmo sendo interação intermolecular do mesmo tipo, elas são mais intensas porque aqui, ó, a chave está aqui. O número de carbonos na cadeia é maior. A cadeia é maior. A letra D seria correta. E aí falou que a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Eu tenho dúvida em relação a isso, porque o óleo diesel pode sofrer, de certa forma, a reforma catalítica, sofrer vários processos de, como se fala, refino químico, isso gerar frações menores, enfim. Mas também acontece com querosene e gasolina, tá? De maneira diferente. Se é mais difícil, mais fácil, não dá para precisar. Geralmente deve ser mais fácil, a cadeia é maior, eu consigo quebrar em frações até mais estáveis. Só que não dá para afirmar e ele não deu informação sobre isso. Além disso, quebrar cadeia carbônica não quer dizer separar misturas. Ele quis pegar no ponto justamente de, se eu tenho uma interação intermolecular forte, eu vou quebrar a interação intermolecular, mas não vou quebrar a molécula. Quebrar a molécula é refino químico, quebrar a interação intermolecular é refino físico, destilação. Então ele misturou vários conceitos que eu de pegar aqui, e alguns até estavam certos, mas não respondiam a esse motivo aqui. Ó. Isso é o que eu falo que você tem que ficar atento, que é o que o Enem pega nos distratores. Então na hora de ler uma questão, não vai só naquele, aqui está certo, eu vou nesse. Cara, olha aquilo que está certo e o que responde à pergunta. É muito comum, eu quando resolvo questão de Enem, eu faço resoluções de questões de Enem para instituições de ensino. Quando eu vou resolver a questão, pego a prova, nunca vi a questão na vida, eu sempre me atento à linha de comando da questão. E esse é um ponto para você ficar atento também. O que ele está perguntando para você? Lógico, tem dados anunciados inteiro, mas o que ele está perguntando para você? Ele quer saber o quê? Ele quer saber o motivo de quê? Ou a razão de quê? Ou o que explica o quê? Tá?
isso vai te poupar muito tempo e vai te tirar de muitas enrascadas de marcar questões, marcar distratores que não são aqueles, obviamente, que são a alternativa correta. Então fica de olho nesse detalhe. Ler com calma e ler de maneira objetiva e com clareza o que ele está pedindo é a melhor saída. E vou te ser mais generalista ainda. Isso vale para química, mas com certeza vale para física, matemática, português, literatura, biologia, sociologia, história, geografia, todas as outras disciplinas, sem exceção. Porque é um padrão de construção da prova do Enem. Tá? Fica ligado aqui. Se você não se inscreveu no canal ainda, te convido a se inscrever no canal. Tem questão todo dia sendo resolvida aqui de vários vestibulares. No Instagram a gente está também sempre lá com novidades e, digamos, sugestões de assuntos para você, de coisas que tem que ficar ligado, que podem aparecer na prova. E também tem o site, bataldaquimica.com.br, convido para você visitar, tem cursos novos saindo do forno quase toda semana. Tamo junto, até a próxima vez. Valeu!